E os ministros do Supremo Tribunal Federal perderam a paciência que ainda restava com Luiz Fux. Estão completamente irritados com o voto de Fux ontem. Aliás, voto esse que entra para a história como o maior voto de todos os tempos e um voto que foi feito para defender aqueles que tentaram subverter a democracia no nosso país. Olhando esse voto por todo esse tempo, dá a entender que Fux claramente queria atrasar o julgamento, jogar o voto dele para o próximo dia, só não estendeu mais porque os ministros foram resilientes e ficaram até o final ouvindo esse voto, essas 13 horas de defesa dos golpistas. Caso contrário, ele votaria na quarta, quinta, talvez invadisse até a sexta-feira com sua falação. Tudo para empurrar a sessão para segunda ou terça e adiar a condenação de Jair Bolsonaro. Mas o plano falhou. O responsável pela condução da sessão, o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, com muita firmeza decidiu: vamos continuar até você concluir o seu voto. Se for preciso, vamos virar até a madrugada. Inclusive, teve um momento que Fux até afirmou que levaria mais 5 horas para que seu voto fosse concluído. Flávio Dino ficou claramente indignado. Quem olhar na sessão vai perceber que o ministro estava indignado. E isso tudo é inacreditável porque o ministro sabe que o voto dele seria voto vencido. Ele poderia muito bem ter feito uma resumida nesse voto de mais de 13 horas. A única surpresa foi ele ter condenado o Braga Neto. Já o Mauro Cid, a gente já esperava. No bolsonarismo, se alguém é visto como traidor, eles fazem de tudo para punir a pessoa, mesmo que tenham até mesmo que distorcer a lei. Embora, no entanto, nesse caso fosse necessário. Vai deixando o like no vídeo, curte aí para nos ajudar. O like é essencial para o nosso trabalho, leva o nosso conteúdo a mais e mais espectadores. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Olha, a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos diariamente não são inscritas aqui no canal. Se for o seu caso, se inscreve aí e seguimos com a notícia. Então a condenação de Cid já parecia provável. Agora, Braga Neto nunca deu sinais de traição ao bolsonarismo, pelo menos até agora, e por isso foi inesperado. Os dois, Braga Neto e Cid, já têm 3 votos pela condenação, então já estão condenados por maioria no Supremo Tribunal Federal. Hoje teremos também a condenação de Jair Bolsonaro com o voto da ministra Carmen Lúcia. E talvez o ministro Cristiano Zanin também vote hoje, se der tempo, se a sessão não terminar tarde com o voto da Carmen Lúcia. A sessão começa hoje às 14 horas da tarde. Isso deve garantir então um 4-1 e isso muda tudo para Jair Bolsonaro. Porque para quem não sabe, 4-1 na primeira turma é bem diferente de um 3-2. Um placar de 4-1 impede que Bolsonaro possa recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o resultado ali será definitivo. E vamos ver então o que acontece no dia de hoje. Outra coisa que também chamou a atenção de todos foi a cara de pau de Luiz Fux, que já havia votado pela condenação de mais de 1000 pessoas envolvidas na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Aquelas pessoas que foram usadas de massa de manobra. E nunca questionou se o STF era ou não competente. Não é à toa que essa hipocrisia foi tão noticiada durante todo o dia de ontem e também todo o dia de hoje. O voto de Fux também está sendo considerado inconstitucional. Há 3 pontos principais. O primeiro é que ele diz que o caso deveria ser julgado na primeira instância. Mas crimes contra o Estado Democrático de Direito são julgados no Supremo Tribunal Federal conforme a Constituição e a jurisprudência. O segundo é que um dos acusados, o Alexandre Ramagem, teria foro privilegiado porque foi diplomado em dezembro de 2022. Ou seja, os crimes cometidos antes dessa data ele responde no STF. O próprio Fux votou favoravelmente a essa regra, mas agora resolveu ignorá-la. O terceiro ponto, o Fux já votou pela condenação de outros réus em casos parecidos. Isso mostra o grau de contradição do juiz. Essa manobra do Fux, segundo informações internas que estão circulando nos bastidores de Brasília, só aumentou a irritação dos colegas e pode acelerar a prisão de Jair Bolsonaro. O objetivo de Fux era criar um discurso jurídico para que no futuro Bolsonaro e sua defesa tentassem anular o processo, alegando que o julgamento foi feito na instância errada. Mas outros ministros perceberam a jogada e, como muitos estão de saco cheio das manobras do bolsonarismo, isso pode acelerar tudo. Se Bolsonaro esperava que daria tempo de apresentar embargos e adiar a sentença, agora a chance de tudo andar mais rápido e a pena ser determinada antes do previsto é bem alta. Houve momentos ridículos durante o voto de Fux. Milhões de pessoas assistiram, mesmo sabendo o que ele diria, só para ver até onde ele iria. Inclusive toda a mídia noticiou. Antes do voto dele, a mídia já estava indicando que ele iria votar em favor dos bolsonaristas. E durante o voto, uma série de análises mostraram
como toda a mídia, ficaram chocadas por ele ter ficado horas repetindo argumentos sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Repetia a palavra competência sem parar. Parecia que ele só sabia dizer isso na defesa. De seu voto. Repetia as mesmas frases com outras palavras tentando parecer profundo. Fez comparações com o Mensalão numa tentativa clara de acenar para o público bolsonarista e antipetista. Tentou reativar aquele sentimento contra o Partido dos Trabalhadores, mesmo que o Mensalão tenha sido invenção da mídia. Mesmo assim, o Fux na época reconheceu que não houve compra de votos, embora a mídia insistia nisso. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. E o mais engraçado de tudo, pessoal, que serviu pra gente dar umas boas risadas, foi o fato do bolsonarismo estar comemorando o voto do ministro Luiz Fux em favor do Bolsonaro. Mas no fundo, esse voto parecia aquele gol do Oscar no 7-1 contra a Alemanha. Não servia pra nada. Comemoraram, mas o fim será uma tragédia para Jair Bolsonaro. Na Câmara, o governo Lula conseguiu avançar. Hugo Mota prometeu que vai dar prioridade aos projetos do Executivo, redução da conta de luz, isenção do IR. Já a anistia, ele disse, esquece, não vai passar. Veja só esse vídeo, por exemplo. Não há previsão nem de pauta nem de relator. E o mais importante, ele garantiu que não vai retirar a parte que faz os super ricos pagarem mais. Arthur Lira queria cortar isso, o que travaria o projeto. Mas agora, com esse recuo de Arthur Lira, a promessa de Hugo Mota, a chance de aprovação cresceu bastante. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Donald Trump também enfrenta problemas. A democracia de Trump está cada vez mais afundada e sendo tomada pelo crime. E o fato dos Estados Unidos viverem um aumento da violência, inclusive chegando ao fato de ontem um influenciador que apoia Donald Trump ter sido atingido por um tiro, ter sido baleado, mostra o caos que os Estados Unidos chegou nesse momento. E tudo isso tem afetado de forma muito grande a popularidade do presidente norte-americano. Trump, inclusive, chegou a ser recebido em um jantar pela população que fez um protesto na cara dele e o cobrindo de vaias pela atuação que ele tem tido como presidente dos Estados Unidos. Isso aconteceu em Washington, onde Trump tinha um jantar marcado. Claramente, ele esperava que a população fosse o receber de uma forma calorosa, fosse o aplaudir e estivesse esperando com o coração aberto, vamos colocar assim. Só que a população de Washington está revoltada com a intervenção federal que ele promoveu e ele também anunciou medidas em Chicago que nunca saíram do papel. E agora a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou prisões de pessoas que falarem com sotaques ou línguas latinas. A partir de agora, qualquer imigrante, legal ou ilegal, poderá ser detido sem justificativa até que mostre todos os documentos provando a sua legalidade nos Estados Unidos.